Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando mais um Eu, Você e a Bíblia. Estou aguardando a sua chegada por aqui. Vou deixar registrado o nosso texto de hoje. Hoje nós vamos estar encerrando o capítulo 5 de 2 aos Coríntios. Então, estou esperando pela sua chegada. Capítulo 5, verso 11 até o capítulo 6, verso 2. Esse é o nosso texto de hoje, ok? Estou esperando você por aqui. Olha aí, a primeira a entrar aqui foi a Paula. Olá, Paula, tudo bem? Que legal que você está aqui com a gente. Seja bem-vinda, ok? Olha o Klaus aí com a gente também hoje. Muito bom, Klaus, bem-vindo. Não sei se você está com a Fran aí ou se está só você, mas se tiver com ela, beijo para ambos. Se tiver só você, beijo para você. Ô Paula, da Igreja Oceânica, que legal, bem-vinda, viu? Muito legal ter você aqui com a gente. Dá um beijo meu aí na galera toda da Oceânica. Povo de Deus, querido e amado, esse aí. Fala Genaíne e João, bem-vindos também. O pessoal vai entrando por aqui. Você que está entrando aí, você pode mandar um direct convidando o pessoal que é seu contato para participar com a gente, tá bom? Olha a dona Sirlene aí, essa aí é minha mãe. Bem-vinda, mãe. Muito bom ter a senhora aqui com a gente. Mandar aqui alguns convites aqui para o pessoal, avisando que nós já estamos começando por aqui. Vamos ver se a turma vem participar com a gente. Ok, já selecionei uns aqui, também não vou chamar muita gente não, o pessoal sabe, quem quer participar, participa. Quem chegou por aqui ainda, Fabiana, oi Fabiana, tudo bem? A Angélica também entrou aqui, tudo bom Angélica? A Carmen Silvia, o Arlindo, o Elias, fala aí meu querido Elias, muito bom ter cada um de vocês aqui com a gente. Vai dando um oi aí pro pessoal, gente, vai cumprimentando, dando boa noite aí uns pros outros. Enquanto isso a gente espera mais um pouquinho só pra gente orar e a gente começar para concluirmos o capítulo 5 de 2 aos Coríntios. Se você está entrando pela primeira vez, eu quero explicar para você que essa live é uma live de estudos bíblicos que acontece de segunda a sexta-feira. Nós chamamos de Eu, Você e a Bíblia. A gente vai estudando livros da Bíblia. Nós estamos estudando 2 Coríntios. Você tem a chance de pegar os conteúdos anteriores das lives que ficaram gravadas aqui no meu Instagram, ok? Você pode ir assistindo e ficar a par de tudo aquilo que a gente está conversando e começar a participar com a gente aqui. Te dou uma dica para você pegar aí a sua Bíblia, pegar o seu material de anotação, para você fazer nota das coisas que a gente vai estar compartilhando aqui, escrever as suas interações, as suas dúvidas. E eu queria explicar também que de segunda a quinta eu faço a exposição do texto bíblico e na sexta-feira a gente tem uma live de interação com vocês para responder perguntas que possam ter surgido durante a semana na exposição das escrituras ou para receber alguma interação da sua parte com respeito a algo que a gente falou, ou mesmo para aprofundarmos algum tema que a gente tratou durante a semana, beleza? Então na sexta-feira a nossa live é uma live de muito maior interação, que depende muito da sua participação, perguntando, escrevendo, interagindo, beleza? Fabiana, como está minha saúde, Fabiana? Depois eu te escrevo falando da minha saúde, ok? Mas vai orando por mim aí. Drica, bem-vinda. Boa noite. Muito obrigado, Fabiana. Continua orando mesmo.
Fala, Yoko, bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente também. Fala, Felipe. Bem-vindo, Felipe. Deixa eu dar uma golada aqui no meu café. Olha a Simone aí chegando. Que bom que você está aqui com a gente, Simone. Boa tarde, Felipe. Legal ter você aqui conosco também. Ok. Eu vou orar, enquanto isso o pessoal vai entrando aí. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, cheios da sua presença, cheios do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade. Muito obrigado por isso. Obrigado porque nós temos a chance de nos encontrarmos aqui, estamos em lugares diferentes uns dos outros, mas contamos com a tecnologia que pode nos assessorar, nos mantendo próximo apesar da distância física. Obrigado pela tua palavra, Espírito Santo. Nós te pedimos que o Senhor que inspirou a tua palavra, que está nas nossas mãos, esteja trazendo revelação da mesma para a nossa mente, para o nosso coração nesse momento. Oramos em nome de Jesus por todos aqueles que estão carecendo de um toque do poder de cura do Senhor nesse momento. Oramos por aquelas pessoas que estão aflitas por causa desse vírus, por terem parentes e pessoas queridas, amigas, irmãos contaminados. Em nome de Jesus, que o poder do Senhor esteja vindo sobre a vida de cada uma dessas pessoas, trazendo restauração, trazendo cura. Em nome de Jesus, nós oramos que venham as realidades do céu para a terra. Rogamos que o Senhor esteja envolvendo a nossa vida também, com o teu amor, com a tua paz, com a tua graça, com a tua bondade e com o teu poder, e que nós possamos portar cada uma dessas realidades para as pessoas que estão ao nosso redor, com quem nós temos contato. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quem mais entrou por aqui enquanto eu estava orando? O Felipe me deu um joinha aí. A Sônia Casais entrou. Olá, Sônia, tudo bem? O Clóvis também está aqui com a gente. Olá, Clóvis, seja muito bem-vindo. A Simone está colocando alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Oi, pastor, por favor, ore pelo marido de uma amiga muito querida que está internado com Covid, em estado grave, entubado. O nome dele é Sandro. Ok, nós oramos aqui pelas pessoas, né, com Covid e com outras enfermidades, mas como a Simone está pedindo aqui de uma forma específica, né, eu vou orar agora também pelo Sandro. Pai, em nome de Jesus, eu coloco o Sandro diante do Senhor. Em nome de Jesus, que o poder de cura do Senhor venha sobre ele agora. Que ele responda a todos os tratamentos que estão sendo feitos. Pulmões do Sandro, em nome de Jesus, voltem a funcionar 100%, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós comandamos total restauração aos pulmões do Sandro. Em nome de Jesus, que o seu corpo responda aos tratamentos e o vírus da Covid seja destruído no corpo dele, bem como todos os sintomas acarretados por ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, quem mais entrou aqui? Arlete, bem-vinda. É bom ter você aqui com a gente. A Paula está dizendo, todos nós lá na nossa célula falamos que é assim que acordamos, o que faremos juntos, Jesus. Que bom, muito legal, Paula. Show, se prepara, hein? Se prepara, porque ele vai começar a mostrar. Aí depois de falar isso, as coisas que acontecem durante o seu dia, os encontros que vocês têm, não pode ser considerado por um acaso, hein? É o Senhor que está levando vocês para fazer coisas junto com eles. Muito bom. Amém. Olá, Oswaldo, bem-vindo. Arnaldo, que chegou por aqui também, seja muito bem-vindo. Identity Network, bem-vindo, welcome. Mart, é isso? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, gente, vamos lá. Vamos continuar. Capítulo 5. Agora nós vamos do verso 11 até o capítulo 6. Então eu quero primeiro colocar esse texto, o restante do capítulo 5 aqui, dentro do contexto
do que nós estamos vendo ser tratado pelo apóstolo Paulo nessa sessão de 1 aos Coríntios. Paulo, essa sessão começa com ele afirmando lá no capítulo 3, versículo 6, que sobre Deus, que ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a partir do verso 7 do capítulo 3 até o capítulo 5 ou até o capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo vem procurando explicar para os coríntios e consequentemente para todos nós, porque a palavra de Deus permaneceu, né, aqui para nós, o que significa sermos ministros de uma nova aliança. Então ele diz que Deus nos levantou como ministros de uma nova aliança. Ele está se usando ali de exemplo, mas isso não diz respeito apenas a ele, apóstolo Paulo, ou apenas aos apóstolos. Isso diz respeito a toda a igreja, porque toda a igreja é enviada por Deus, toda a igreja é apostólica. Então o ministério da nova aliança foi confiado aos apóstolos para que ele fosse transferido para os demais seguidores de Jesus, para os demais discípulos de Jesus. Logo, todos nós somos ministros da nova aliança. O que significa sermos ministros, então, de uma nova aliança? O apóstolo Paulo vem explicando isso para a gente. Então, ele vai dizer que ser ministros da nova aliança inclui entender que nós estamos carregando uma glória maior do que aquela que foi carregada por Moisés, né, no ministério da antiga aliança, porque ele carregava o ministério da antiga aliança, ele tinha um peso de morte, mas o ministério da nova aliança ele tem um peso de vida, que nós carregamos a própria imagem da glória de Jesus que está presente em nós, né, e essa presença da vida dele, que é a glória dele em nós, é carregada em vasos de barro, né? Ou seja, em vidas que ainda estão inseridas num contexto do presente século, que é marcado por uma estrutura de vida que é passageira. Então ele fala que por conta disso, aqueles que são ministros da nova aliança, eles não vivem com seus olhos voltados para as coisas temporais, para as coisas dessa presente era má, mas eles vivem com seus olhos voltados para as coisas invisíveis, para aquelas coisas que vão permanecer além dessa realidade da era má. Ele diz isso lá no capítulo 4, verso 18, e aí no capítulo 5, ele introduz o capítulo 5 usando como exemplo daquilo que ele está falando sobre nós vivermos com os nossos olhos baseados nas coisas que nós não vemos e não nas coisas que nós vemos, como ministros da nova aliança, falando a respeito do nosso corpo físico. Ele diz que o nosso corpo físico nessa constituição que nós o temos dentro desse mundo natural, ele é marcado pela realidade da queda, ele está envolvido com pó e por isso ele vai se desfazer, ele vai se decompor, mas isso não significa que nós vamos ser desvestidos do nosso corpo. Ao contrário, ele diz que nós vamos ser revestidos por um novo corpo espiritual, uma nova consistência corporal, mais eterna, durável, que não vai se decompor, não vai se estragar, não vai ser destruída, da qual o modelo original desse corpo, dessa nova natureza que nós vamos ter, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz que nós vivemos baseados nessa garantia, né? Então, um exemplo que ele está dando de algo que a gente não vê, mas que é a realidade, é o nosso novo corpo glorificado que teremos, que já está preparado e guardado com Deus. Enquanto não chega esse dia, o dia de nós recebermos esse novo corpo glorificado, será no dia do retorno de Jesus. Enquanto nós aguardamos esse dia, se nós estamos vivendo aqui, nós o aguardamos vivendo pela fé, com os nossos olhos voltados para as coisas que nós não podemos ver, mas para essas realidades. Se nós morrermos antes desse dia chegar, Paulo diz que nós não precisamos ficar preocupados, porque nós vamos estar na presença então do Senhor
ele está falando a respeito de Jesus, ok? Da pessoa do Filho, que está vivendo em nós, mas na verdade representado pela terceira pessoa da Trindade que nos foi dada, que é o Espírito Santo de Deus. Mas ele diz que se nós morrermos aqui, se esse nosso corpo físico se desfizer aqui antes do dia da glorificação, do dia do retorno de Jesus, nós vamos estar na presença do Senhor, aguardando então por aquele dia em que vamos ser revestidos desse novo corpo, que é o corpo espiritual e durável por toda a eternidade, tem uma nova consistência. E aí ele diz que nesse dia nós também vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo, e todos comparecerão diante do tribunal de Cristo para prestarem contas daquilo que nós fizemos com o uso do nosso corpo, ou seja, com o uso da nossa existência. E isso é mais uma forma de Paulo provar que aquilo que nós estamos vivendo aqui, ele não vai sofrer uma descontinuidade. Não é como se a gente morresse, acabasse tudo o que está aqui, ou se quando o Senhor Jesus voltar, aquilo tudo que nós vivemos aqui não vai ter nenhuma implicação, não vai ter nenhum desdobramento na nossa existência. Sim, terá. E nós vamos prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos então com o nosso corpo, ou seja, com a nosso tabernáculo, a nossa casa, a nossa existência, como a gente cuidou, como a gente viveu. Isso nos leva à perspectiva da compreensão de como que a gente coloca no mesmo nível a perspectiva da salvação pela graça, mediante a fé, e essa questão de nós sermos julgados pelo tribunal de Cristo mediante as obras que realizamos pelo nosso corpo. Aí eu expliquei que isso é conjugado quando a gente compreende que essa realidade do tribunal de Cristo, que vai ser uma experiência futura, no retorno da segunda vinda de Jesus, ele foi adiantado, introduzido, dado, ok, para todo aquele que aqui reconhece o seu pecado e se arrepende, se colocando novamente debaixo do governo amoroso de Jesus, reconhecendo e recebendo Jesus como Senhor. Quando a gente faz isso, então a sentença que está aguardada para nós lá na eternidade, ela é pronunciada agora. Em Cristo Jesus nós somos declarados então justos, ok? E aí quando nós chegarmos nesse dia de estarmos diante do tribunal de Cristo, esse dia onde nós vamos ter a nossa vida revestida da imortalidade, de um corpo para a imortalidade, nós vamos ouvir dos lábios de Jesus aquilo que nós já ouvimos agora: justos, perdoados. É isso que nós vamos ouvir dos lábios então do Messias, ok? Porque nós recebemos aquilo que ele fez por nós. Então o apóstolo Paulo inicia o versículo 11 dizendo que, por causa de todas essas realidades que ele acabou de escrever, por ele mostrar para a gente que não haverá uma descontinuidade da nossa vida em relação àquilo que nós estamos vivendo aqui, e isso vai acabar, ficar para trás, e uma outra realidade vai começar, quando chegar um novo céu e uma nova terra. Ele diz, não, isso não será assim, aquilo que nós estamos vivendo aqui vai em muitas formas diferentes, em muitas medidas, adentrar a nova realidade, Nós não vamos ser despidos, diz Paulo, nós vamos ser revestidos. Então isso tem a ver com a realidade de que o mundo que nós conhecemos, que nós vivemos, ele não será destruído, ele será redimido, ok? Ele será, a palavra que ele vai usar aqui no capítulo 5 agora é reconciliado com Deus. Então eu vou explicar isso daqui a pouquinho para vocês, mas o que ele diz é, por nós termos consciência de que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, por nós termos consciência de que a nossa vida não vai ser destruída, mas ela vai ser renovada, ela vai ser revestida pela
nova humanidade que nos é dada em Jesus, e por sabermos que nós já recebemos a sentença de justos, e que essa nova vida que vai revestir o nosso corpo físico já revestiu o nosso espírito através da presença do Espírito Santo de Deus, então nós vivemos a nossa vida com temor diante do Senhor. Olha o que ele fala no verso 11. Portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que semelhantemente esteja bem claro em vossas consciências. Então lembre-se, eu tentei colocar o texto aqui dentro do seu contexto, lembre-se que Paulo está discorrendo aqui sobre o ministério da nova aliança, sobre a missão que nós temos como portadores da nova aliança. Então, compreendendo a realidade da nova aliança, nós, cheios de temor do Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas para que elas também aceitem aquilo que a nova aliança está oferecendo a elas, ou seja, a vida que vem de Jesus, a vida que flui do Messias. E aí ele diz para os coríntios que o que nós somos está manifesto diante de Deus, ou seja, novamente ele está usando aqui essa linguagem do invisível e do visível, que ele está dizendo para os coríntios aqui, e para mim, para você, e o que nós estamos aprendendo nesse texto aqui, é que a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira natureza, não é aquela que nós vemos agora, aonde nós ainda estamos limitados a esse corpo natural. A nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira natureza é aquela que nós já somos diante de Deus. Okay? É aquilo que é a maneira que Deus já nos vê através da obra que Jesus Cristo realizou na nossa vida. E aí, novamente, ele vai insistir com os coríntios que ele não está procurando aqui vender seu peixe, né? Vamos ver o verso 12 aí, ó. Não estamos tentando outra vez nos recomendar a vós, mas nos concedemos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de maneira que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Pois se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é porque vos amamos. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos coríntios e a nós, né, é que a gente deve viver a nossa vida aqui agora baseado já naquilo que nós não enxergamos concernentes à nossa vida. Veja, você pode, as coisas que você vê sobre você não são a realidade. Olha lá para o capítulo 4, verso 18. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Então você, aqui nesse mundo natural, você ainda peca, você ainda erra, e você, o que Paulo está dizendo é que, apesar disso, você não deve se definir por essas realidades, se o Messias já é o seu Senhor e o seu Salvador. Se a sua vida já é marcada pela realidade do amor de Deus. E ele está dizendo aqui para os coríntios que os coríntios tinham a oportunidade de, ao invés de ficar procurando avaliar Paulo por aquilo que eles viam, por aquilo que eles enxergavam, ou seja, dentro dos critérios da cultura, do mundo, né, da sociedade que nos cerca, eles deveriam aprender a olhar para Paulo e, consequentemente, para eles também, dentro dessa ótica do invisível, daquilo que é uma realidade, daquilo que é uma verdade, porque Deus disse que é. A verdade é aquilo que Deus diz sobre nós, a verdade é aquilo que Jesus diz sobre nós, ainda que a gente não enxergue isso de forma concreta, ok? Nesse momento. Mas essa é a nossa nova realidade. Então, o apóstolo Paulo mostra para a gente que ministros da nova aliança são pessoas que, uma vez declaradas justas,
por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós, uma vez que já recebemos a sentença do tribunal de Cristo como pessoas justificadas, nós agora não vivemos mais a nossa vida baseado nos valores que nós enxergamos do presente século. Nós não vivemos mais a nossa vida norteada pela cultura, pela presente ordem má. Nós vivemos agora a nossa vida pela presença, por amor, pela experiência do amor que nós experimentamos de Jesus por nós e pela presença da realidade desse amor na nossa vida por intermédio da vida do Espírito Santo que está em nós, que nos dá condições de respondermos, então, aquilo que Jesus fez por nós. Então deixa eu ler o verso 14 e 15. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, todos morreram. Então veja, o amor de Jesus nos constrange. Ministros na Nova Aliança, então, são pessoas que vivem aqui a sua vida de uma maneira diferente, de uma maneira nova, de uma maneira radicalmente diferente daquela que viviam anteriormente, porque eles experimentaram a realidade do amor do Messias por eles, que se manifesta através da sua morte. Quando o Messias morre por nós, nós morremos com ele. Quando nós aceitamos que Jesus morreu por nós, nós estamos reconhecendo que a morte dele é a nossa morte para a realidade dessa presente era má. Por isso, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós não vivemos mais baseados naquilo que a presente ordem apresenta-nos como status quo, nós não vivemos mais para nos satisfazer pessoalmente, porque a busca da nossa satisfação pessoal é a marca da nossa rebelião contra Deus. Querer viver do nosso jeito, querer fazer as coisas do nosso jeito é evidência de que, ainda que a gente diga que nós cremos em Jesus, que na verdade nós não recebemos a vida dele em nós. Se nós recebemos a vida dele em nós, então Paulo diz, ele morreu por todos, verso 15, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então isso é muito claro, não é? Então veja, aqui nós estamos desfazendo esse texto bíblico, que está desfazendo um sofisma. Sofisma é uma mentira com aparência de verdade, tá? Está desfazendo um sofisma que tem dominado a mente e tem dominado a vida de um monte de pessoas que estão se afirmando cristãs. E eu não estou aqui para julgar se a pessoa se converteu ou não, mas se ela se converteu, então ela está sendo enganada por um sofisma. Não é possível que você aceite Jesus, que uma pessoa aceite Jesus, que uma pessoa receba o amor de Cristo, seja constrangido pelo amor de Jesus, que tenha a sua vida, o seu coração constrangido por aquilo que Jesus fez por ele, constrangido pelo amor que se manifestou numa morte na cruz, carregando a nossa morte na morte dele e nos dando na sua ressurreição a sua vida, como nossa vida, para que a gente experimente a realidade de uma nova vida e a gente continuar vivendo aqui com os padrões da nossa vida antiga. Então, para deixar mais claro o que eu estou tentando dizer aqui para vocês, é o seguinte: se você conhece gente que se diz cristão e que está vivendo dentro dos mesmos padrões, mesmo estilo de vida, mesmos valores que rege a presente era má, e essas pessoas afirmam para você que está tudo certo, porque Jesus já morreu na cruz por elas, e elas foram perdoadas de todos os seus pecados, então não tem problema nenhum, é importante você entender que essa pessoa, ela não recebeu, na verdade, Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, ou ela está sendo enganada por um sofisma que você, então, por saber disso, precisa desfazer. Você precisa dizer para ela, olha, não é assim não. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador,
Então veja 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora contudo, já não o conhecemos mais desse modo. A Bíblia que eu estou usando aqui é a King James atualizada. Nesse versículo, eu acho que a King James deveria ter mantido a expressão carne, ok? Que é a expressão que aparece no grego, porque Paulo aqui não está falando meramente sobre a vida humana, ele está falando sobre a vida humana rebelada, ele está falando sobre a carne. Então a melhor tradução aqui no verso 16 é: assim de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista carnal, ou seja, ninguém mais eu reconheço a partir da realidade daquilo que a carne apresenta, a postura de rebelião contra o governo de Deus apresenta para a vida da gente. Ainda que outrora tivéssemos até mesmo conhecido Cristo, aqui o Cristo é o Messias, ok? Considerado Cristo, o Messias assim, ou seja, considerado o Messias a partir da ótica da carne. Ele não está falando que o Messias era dominado pela realidade da carne, ele está falando que ele considerou o Messias pela ótica da carne. Qual é a ótica da carne relacionado ao Messias? Ora, a ótica da carne é que a nação de Israel, e isso inclui Paulo, e Paulo está falando isso dele, ok? Porque ele era um rabino, um judeu, esperava que o Messias viesse como um vingador de Deus, ele viesse como um líder político, ele viesse para destruir os inimigos de Israel, ele viesse para castigar os inimigos de Israel, ele viesse para reconstruir o templo. Essa é a perspectiva carnal a respeito de Cristo. E Cristo, o Messias. E Paulo tinha essa perspectiva a respeito do Messias. E ele está dizendo aqui: eu entendia isso assim, mas agora que eu experimentei a realidade do amor constrangedor de Cristo por mim, do Messias por mim, que foi manifestado através da sua morte na cruz. A morte dele na cruz levou com ele a minha morte. E eu ressuscitei nele e ressuscitei com ele. Agora eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Eu não olho mais as coisas, eu não considero mais as coisas, eu não avalio mais as coisas, eu não avalio mais as pessoas, eu não avalio mais as circunstâncias, eu não avalio mais o Messias a partir da ótica da carne. É isso que ele está dizendo. Então veja, durante essa semana, só para dar um exemplo aqui contemporâneo, durante essa semana que passou do carnaval, eu vi no Facebook aí de um monte de gente uma foto lá daqueles foliões do ano passado, fazendo uma encenação lá com Jesus, né, com uma coroa de espinho, aquele negócio todo lá, e uma foto abaixo com as avenidas aí de desfile todas vazias. E aí as pessoas colocavam assim: não se zomba de Deus, né? Fez isso, tal, agora Deus aí, quem manda, tá. Colocando como se essa situação agora, como se a não se ter o carnaval esse ano por causa da pandemia, fosse como uma espécie de vingança de Deus, né? Uma resposta de Deus por causa daquela situação do carnaval do ano passado. Querido, pensar assim é considerar Jesus a partir da ótica da carne, ok? Veja, não foi Deus que mandou essa pandemia para castigar folião. Não teve carnaval esse ano, não é porque Deus deu uma resposta para aquilo que foi feito na avenida lá, um teatro que foi feito na escola de samba. Veja, eu não estou dizendo que eu concordo com aquilo, para mim foi horrível, mas mais horrível ainda é atribuir a Deus e a Jesus essa postura de achar que ele está retalhando as pessoas. Para pensar, Jesus, essa situação na vida dele, ele foi espancado, ele carregou uma coroa de espinho de verdade, não aquela encenação lá. Jesus de verdade. E o que Deus fez? O que Jesus fez diante de toda aquela situação? Ele foi pendurado numa cruz para morrer, para te perdoar, me perdoar e perdoar a humanidade. Quando ele está naquela cruz, ele não diz assim:
o meu pai vai mandar um raio na cabeça de vocês. Embora ele soubesse que haveriam consequências para as pessoas que fizeram aquilo para ele, a postura de Jesus é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que fazem. Então essa noção que a gente tem de olhar para Deus, e de olhar para Jesus, e de olhar para essas circunstâncias e avaliar essas situações, essas circunstâncias como que acontecem, seja pandemia, seja um helicóptero cair, eu vi já tantas colocações assim, como daquele Boechat caiu o avião dele, o pessoal aí, um monte de evangélicos aí colocaram que ele blasfemava contra Deus, Deus derrubou o helicóptero. Com a época, muitos anos atrás, aqueles mamonas assassinos, coitados dos rapazes, morreu lá num acidente, atribuíram a Deus a culpa. Cara, não é Deus que faz isso. Deus não está se vingando dessas pessoas. Você está olhando, quem pensa assim, está analisando e vendo Cristo pela ótica da carne, pela ótica carnal. Paulo está dizendo: eu não olho mais o Messias pela ótica da minha carne, pela ótica carnal. Eu não olho mais ele a partir das expectativas dessa presente era, da maldade. Eu compreendi ele agora numa nova realidade. Ainda que outrora tivesse considerado Cristo assim, agora, contudo, já não conheço mais desse modo. Por quê? Porque agora ele tem uma perspectiva das coisas que não se veem, que é a realidade sobre quem Jesus é, que é a realidade daquilo que Jesus realizou, daquilo que Jesus fez. Olha só, e aí ele termina dizendo assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. No original, no grego, essa frase ela é muito objetiva. No grego é assim, ó: se alguém está em Cristo, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Ou seja, se em Cristo Jesus nos é trazido uma nova realidade, se em Cristo Jesus a era por vir invadiu a era presente, a era má, e se em Cristo Jesus, através da presença do Espírito Santo de Deus, as novas realidades que nós não enxergamos, mas que são realidades, começaram a se desenvolver na nossa vida, se há um novo mundo, então há uma nova maneira de se viver nesse mundo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É impossível nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e a gente continuar vivendo aqui da mesma maneira que a gente vivia. Um mundo novo começou em Cristo Jesus, um mundo novo começou a partir da sua ressurreição. Uma nova criação se formou. As coisas antigas passaram. Quando Paulo fala isso, ele não está falando, embora inclua isso, ok? Mas ele não está falando de coisas individuais da sua vida. Ele está falando do sistema do presente século. Esse sistema do presente século já ficou para trás em Cristo Jesus. Uma nova realidade, a era por vir, começou a acontecer na minha vida, na sua vida. Então, se nós temos um novo mundo, nós temos que ter uma nova postura de viver diante desse novo mundo. É isso que ele está nos dizendo aqui. E nós devemos viver nesse novo mundo com entusiasmo. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Tem muitas pessoas, muitos cristãos que estão achando que vão começar a viver as realidades do novo mundo quando morrerem e forem para o céu. Ou quando Jesus voltar, ou no milênio, sei lá. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que já começou, já é uma realidade. E se ela já começou e já é uma realidade aplicada na nossa vida, então nós temos que viver de acordo com esse novo mundo, de acordo com essa nova realidade, não mais pleiteados pelas realidades do mundo antigo, mas pleiteados pelas realidades do mundo por vir. O apóstolo Paulo apresenta isso para a gente em outras cartas de outras maneiras, como por exemplo Colossenses 3, ele fala assim: nós vivemos aqui, mas vivemos aqui pelas categorias do céu, pensando de conformidade com as categorias do céu. Em Romanos capítulo 12, ele fala para a gente que nós estamos vivendo aqui, mas a nossa mente é renovada, para que a gente não se conforme, não tenha mais um modelo dessa presente era má. Em Gálatas capítulo 1, verso 3, ele diz que Jesus morreu para nos livrar desse sistema maligno. Isso já aconteceu, está acontecendo. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus vem viver em você, e quando ele vem viver em você, ele traz a realidade
de uma nova criação que foi iniciada pela ressurreição de Jesus para a sua vida. E aí o apóstolo Paulo, mais uma vez, e veja, e essa é a compreensão do ministério da nova aliança. E aí o apóstolo Paulo, mais uma vez, vai insistir aqui que isso não é fruto da nossa capacidade, fruto do nosso esforço. Lembre-se que ele colocou que essa realidade, esse tesouro, que é a vida ressurreta de Jesus presente em nós, está sendo carregada em vasos de barro. Então ele diz que todas essas coisas são assim, porque tudo isso provém de Deus. Olha o verso 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Então aqui entra a palavra reconciliação, que eu falei que eu ia trabalhar um pouquinho com vocês. Veja, como Paulo entende o ministério da nova aliança? O ministério da nova aliança não é a destruição do mundo que Deus criou bom e perfeito e que foi afetado pela queda, acabando com tudo isso, para que a gente vá viver uma outra coisa, num outro lugar, numa outra realidade. Não, o ministério da nova aliança é a reconciliação da criação boa e perfeita de Deus, que foi afetada pela rebelião. Reconciliação significa que finalmente, através de Cristo Jesus, Deus trouxe a criação de volta para Ele. Deus nos trouxe novamente para Ele. A palavra reconciliar, aí no que aparece aí no texto, significa, no original, trocar por algo que tem um valor equivalente. Na verdade é uma expressão do mundo dos negócios, ok? A expressão diz respeito a dinheiro, é trocar por moedas de valor equivalente. É você pegar algo e trocar uma moeda e trocar aquela moeda por uma outra moeda ou por um outro objeto de valor equivalente. Então, a reconciliação tem a ver com Deus trazer a criação marcada pela queda de volta para a realidade boa e perfeita, que é o plano original dele para as nossas vidas. Então veja, novamente, esse é mais um texto bíblico que mostra que o ensino bíblico não tem a ver com a destruição do nosso universo, não tem a ver com o mundo acabar com fogo. Quando essa expressão aparece na Bíblia, que o mundo vai acabar com fogo, a expressão fogo é juízo de Deus. É uma metáfora para o juízo de Deus. O que vai ser julgado, o que vai passar pelo juízo de Deus, é todo o sistema rebelado contra Deus. Tudo aquilo que exerceu e se manteve em rebelião contra Deus, apesar da reconciliação exercida por Jesus, vai ser queimado, vai deixar de existir. Mas não a criação, não a criação física. Essa vai ser transformada. Isso inclui o meu corpo, isso inclui o seu corpo. E isso é assim porque essa realidade já teve início em Cristo Jesus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo. Veja, é por intermédio do Messias que todas essas realidades já aconteceram. E aí ele vai explicar o que ele está querendo dizer no verso 19. Ele diz assim: pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então, algumas semanas atrás, acho que foi o pastor Gustavo, que me perguntou aqui o que em 2 Coríntios mais me impactava. Então, eu falei citei, né, que era um texto aqui do capítulo 5, e o texto é esse aqui. O que mais me impacta, tem muita coisa aqui maravilhosa, mas o que mais me impacta na segunda carta de Paulo aos Coríntios é essa explicação que Paulo faz do Evangelho aqui no versículo 19. Olha só, ele diz: pois Deus estava em Cristo, ou seja, o Messias, aquele homem, Jesus, estava carregando nele a presença e a vida do próprio Deus. E através do Messias, Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Veja, não é... Aqui pode descabelar aí os eleitos, ok? Eu sou um cara de teologia reformada, mas não são os eleitos que estão sendo reconciliados com Deus aqui. É o mundo que está sendo reconciliado com Deus aqui.
Toda a criação está sendo reconciliada com Deus aqui. Tudo que existe. E como ele pode fazer isso? Veja, ele faz isso porque, por causa do que Jesus Cristo fez, ou seja, a sua vida dada na cruz por nós, ele não está levando em conta as transgressões dos seres humanos. E isso é o que mais me impacta. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus perfeito, não está levando em conta, por causa da obra realizada por Jesus na cruz, ok? As transgressões da humanidade. É por isso que o perdão pode ser oferecido. É por isso que a reconciliação pode ser oferecida, porque o juízo de Deus está detido sobre a vida de Jesus. E aí, isso me impacta porque, veja, se Deus, sendo um Deus santo, ele não está levando em consideração o pecado da humanidade, e ele não está levando em consideração, não é porque ele não dá bola, ele não está levando em consideração porque Jesus assumiu sobre ele esse pecado. Então quem sou eu e quem é você para querer condenar as pessoas por causa dos seus pecados? De novo, eu não estou justificando o pecado aqui. Ao contrário, o pecado é abominável para Deus, é muito sério para Deus, a ponto dele dar o filho dele. Mas o que eu estou dizendo aqui é que não cabe a mim, não cabe a você, não cabe à igreja julgar as pessoas por causa dos seus pecados. O que cabe a nós é oferecermos a elas o ministério da reconciliação, é dizer para elas: ei, vocês estão vivendo longe de Deus, mas Deus quer que vocês saibam que Ele fez tudo o que precisava fazer para que vocês pudessem voltar a ter um relacionamento com Ele. Ele não está levando em consideração o seu pecado, Ele não está levando em consideração todas as coisas horríveis que você fez ou que você está fazendo. Ele não está levando em consideração porque Ele pegou todas essas coisas e Ele cravou essas coisas na vida de Jesus, na cruz. E quando eu aceito isso, então a minha vida é morta na vida de Jesus, naquela cruz, e na ressurreição de Jesus, a vida dele é posta dentro de mim, e eu passo a ter o mesmo tipo, a mesma qualidade de vida que ele. Esse é o Evangelho, essa é a pregação do Evangelho que nós devemos fazer. Então Paulo vai explicar isso no versículo 20. Veja, ele termina o verso 29 dizendo assim: e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Qual é a mensagem da reconciliação? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Olha só que interessante isso. Olha como um monte de paradigmas que são construídos na cabeça da gente, jogado para fora, jogado por terra. Eu já ouvi muitas vezes dizendo que Deus, que nós não temos que ficar suplicando que as pessoas se arrependam. Ué, Paulo pensa diferente. Ele diz aqui: portanto, somos embaixadores de Cristo, verso 20, como se Deus os encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos. Veja, Paulo suplica. Vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Paulo faz um apelo apaixonado às pessoas. Aqui não são só os coríntios, ok? São a todas as pessoas. Ele faz uma convocação, um apelo apaixonado a todas as pessoas para que elas se reconciliem com Deus. E ele faz isso consciente de que ele é um representante do Messias. Porque o Messias, uma nova ordem começou, uma nova realidade começou, um novo reino já se iniciou. Não vai iniciar no milênio, não vai iniciar quando chegar o novo céu e a nova terra, já se iniciou. Jesus é o novo rei que está governando uma nova ordem e está reconciliando todas as coisas com ele. E se eu e você fomos reconciliados, nós recebemos o ministério da nova aliança, e o ministério da nova aliança significa você ser um embaixador da reconciliação.
Nós somos reconciliadores de Deus. Se nós somos embaixadores, significa que há um outro rei que está reinando. Nós não estamos falando no nosso nome, nós estamos falando no nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nós estamos insistindo, nós estamos suplicando as pessoas: arrependam-se e se reconciliem com Deus. Ele está dando a vocês essa oportunidade. Nós não estamos mandando as pessoas para o inferno. Nós não estamos dizendo que Deus mandou uma pandemia para fazer com que a Sapucaí ficasse vazia por causa de uma escola de samba que fez um teatro humilhando a pessoa de Jesus. Deus não tem nenhum problema com isso. Jesus disse certa vez para os seus seguidores que queriam mandar fogo do céu sobre uma cidade samaritana que não queria recebê-lo. Não sabeis de que espírito sois. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Meu querido e minha querida, a igreja precisa entender isso. O nosso ministério, o ministério da Nova Aliança, não é um ministério de morte, não é um ministério de condenação, não é um ministério de destruição, é um ministério de salvação, é um ministério de reconciliação, é um convite, um chamado, uma súplica para que as pessoas tenham consciência de que Deus fez tudo o que Ele tinha que fazer para reconciliar o mundo com eles. Que é perca de tempo a humanidade ficar tentando novos caminhos, porque o caminho já nos foi dado, é Jesus. De novo, quero insistir, e Paulo insiste aqui com a gente, por isso eu vou insistir. Isso não significa desconsiderar a seriedade do pecado. Olha só o que ele diz no verso 21. Deus fez aquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados. Algumas Bíblias trazem a tradução assim: Deus fez pecado por nós aquele que não tinha pecado. A King James aqui está tornando isso mais claro para a gente. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por nossos pecados. Ou seja, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus lidou e lida com o nosso pecado. Ele lidou e lida com o nosso pecado através do sacrifício de Jesus. Por isso Paulo diz: o amor do Messias nos constrange. Saber que ele morreu por causa dos meus pecados faz com que eu não queira mais viver para mim mesmo, mas faz com que eu queira viver para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Faz com que eu me torne o portador da justiça de Deus. Por isso ele coloca no final do verso 21, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que Paulo está falando aqui não é simplesmente que em Jesus, por causa do que Jesus fez, nós somos tidos por Deus como justificados. Nós somos tidos por Deus como justificados, mas ele está falando mais do que isso. Ele está falando que a justiça de Deus que foi aplicada em Jesus, ela é carregada agora na minha vida e na sua vida. Nós carregamos a justiça de Deus, a justiça de Jesus em nós. É por isso, e agora aqui eu vou responder a pergunta que o pastor Gustavo também fez na semana passada, se não me engano, ou retrasada, sobre o que é que Paulo queria dizer sobre acolher a graça de Deus em vão. É por isso que o apóstolo Paulo diz no capítulo 6, verso 1 e verso 2, para a gente não acolher a graça de Deus em vão. Veja só, vamos entender isso. E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Algumas traduções trazem em vão. Porquanto diz o Senhor: eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. O que significa então? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: olha, se você aceitou o Messias, aceitou o sacrifício do Messias, então você se tornou a justiça, a representação e a manifestação da justiça de Deus nesse mundo. Jesus se tornou pecado por nós, para que nós, uma vez redimidos pelo seu sangue, habitados pelo seu Espírito, fôssemos portadores, fôssemos a expressão da justiça de Deus agora. Ou seja, nós vivêssemos e experimentássemos agora a realidade da salvação. Quando Paulo fala para você não considerar de forma vã, ou de você não acolher de forma inútil a graça de Deus,
Você não pode ler esse versículo desassociado do restante do que ele falou, desassociado principalmente do versículo 2. Porque o que é acolher a graça de Deus de forma inútil? É você achar que aquilo que a graça de Deus fez por você, a salvação que Jesus fez por você, é algo que você vai usufruir só quando você morrer e for para o céu. É achar que você vai viver as realidades do reino de Deus apenas no milênio. É achar que você vai viver as realidades do reino de Deus apenas quando Jesus voltar. Ele está dizendo, se você não andar agora carregando a realidade da justiça de Deus que está em você, que é a vida de Jesus em você, manifestando que a salvação é hoje, aquilo que a salvação fez por nós, começou a ser vivenciada, experimentada por nós a partir de agora. Então você está recebendo a graça de Deus de uma maneira inútil. Porque você está achando que aquilo que ela produziu vai ser usufruída por você só num futuro distante, quando aquilo que ela produziu é para ser usufruído por você a partir desse momento. Quando Paulo diz assim, com certeza eu vos afirmo que esse é o momento propício, agora é o dia da salvação. Eu sei que nós usamos esse versículo para falar para pessoas que ainda não se converteram, para eles aceitarem Jesus, e isso não está errado, mas o que Paulo está dizendo aqui diz respeito a você que já aceitou a Jesus, a viver as realidades da salvação agora, ou seja, na terra como é no céu. Na terra como é no céu. O que Paulo está dizendo tem a ver com a oração de Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Ele está falando, isso aqui na cabeça de Paulo é muito claro, porque os judeus esperavam que a salvação fosse iniciada com o retorno ou com o estabelecimento pleno da realidade do reino de Deus, mas Paulo entendia que o reino já havia começado com aquilo que Jesus Cristo tinha feito. O futuro havia invadido o presente. Então, a aplicação para nós aqui é que você não deve ficar esperando você morrer para então você começar a viver a vida que Deus planejou que você tivesse no céu. Paulo quer que você entenda que essa vida está disponível para você agora. Que você carrega a justiça de Deus, ou seja, a nova realidade da nova criação com você agora. E você manifesta isso através da sua vida. A salvação é para ser vivida agora, desfrutada agora, usufruída agora. É isso que Paulo está dizendo para nós aqui. Se você não viver assim, se você aceitou Jesus e você acha que aqui você continua sendo um pobre coitado, você continua sendo um derrotado, você continua sendo subserviente ao pecado, então você está usando de forma inútil a graça de Deus, porque a graça de Deus é o poder ativo de Deus para que você seja a justiça de Deus no mundo hoje. É isso aí. Hoje eu me empolguei, hein? Beleza, vamos lá. Encerrando a live aqui. Deixa eu dar uma passadinha bem rápida aqui para ver o pessoal que entrou após eu ter começado a exposição. Fala aí, Mateus. Olá, Su, meu amor por aqui. A Norma, olá Norma, Thaís também, chegando por aqui. Oi, Maristela. Fala, Fábio. Mocai Bereliane, é isso? Eliane, fala Eliane, acho que deve ser isso, né? Olá, Eliane, Aline também aqui, outra Eliane aqui, Eliane Pimenta. Olá, Gustavo. Fala aí, Ruth entrou aqui com a gente hoje. Antônia, Brígida, Márcia, Ali Fortunato, Marielle, Viviane, Renata, Fátima. Tô dando uma passada rápida, tá, gente? Porque o nosso tempo já estourou. Mary Lucy, Raíssa,
Farra de Cabeda, Vanessa, Luciana, Sônia Chiurco, Paulo, bem-vindos todos vocês. O Wagner também aqui com a gente, bem-vindo. O Renan. Raquel. Exato, agora é o tempo para você viver toda a realidade da salvação. Não no futuro, não no milênio. Lá vai se completar, mas já começou agora. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, gente. Beijo no coração de todos vocês. Você que entrou e a live já estava rolando, assim que eu sair, ela fica salva aqui. Você tem jeito de assistir toda ela, ok? Amanhã eu tô te esperando aqui às 6h30. Beijo no coração. Fui.